E aí, bem-vindo, Pitaqueira, a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar de Davi Luiz. E aí, vale a pena contratar o Davi Luiz para defender um time brasileiro? Ele vem sendo especulado em vários clubes brasileiros, mais recentemente no Flamengo. Será que vale a pena essa contratação? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, inclusive trazendo alguns dados e de como o Davi Luiz atuou na última temporada pelo Arsenal, lá no futebol inglês. Aguenta aí, depois dos 6 segundinhos da vinheta a gente volta. Se o pitaco é meu, teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. E aí, Pitaqueiro, como que você está? Olha só, a gente vai falar sobre Davi Luiz, que está sendo muito especulado no futebol brasileiro. Já teve especulação dele no Atlético Mineiro, no São Paulo, no Corinthians e agora, mais recentemente, a especulação mais forte é no clube carioca, o Flamengo. Será que o Davi Luiz ainda pode jogar em alto nível no futebol brasileiro? Como é que foi a última temporada dele no futebol inglês? A gente vai falar tudo isso aqui nesse vídeo. Antes de começar a falar especificamente da última temporada do Davi Luiz e de como ele atuou lá no futebol inglês, a gente vai fazer aqui um rápido resumo da carreira do Davi Luiz. Ele surgiu no Vitória. Davi Luiz tem 34 anos de idade hoje, é um jogador de 1,89 m, um zagueiro aí de um ótimo porte físico. Ele apareceu no Vitória, se transferiu para o Benfica e no Benfica se destacou muito na temporada 2009-2010. O que fez dele campeão português, eleito um dos melhores jogadores daquele campeonato e que custou a ele também a transferência para o Chelsea, que levou junto com o Davi Luiz o Ramires, outro destaque brasileiro nesse time português. No Chelsea, na primeira passagem dele no Chelsea, entre os anos de 2012 e 2014, sem dúvida nenhuma foi o melhor momento da carreira do Davi Luiz. Ali ele foi campeão, inclusive europeu, campeão da Champions League na temporada 11-12. Aliás, o torcedor corintiano vai lembrar que o Davi Luiz disputou a final do Mundial de Clubes contra o Corinthians, quando o Corinthians foi campeão. E um detalhe, o Davi Luiz naquela competição, naquele torneio Mundial de Clubes de 2012, foi eleito o segundo melhor jogador. Ele ficou atrás do Cássio, goleiro do Corinthians, que na ocasião foi eleito o bola de ouro da competição. Na temporada seguinte, ainda nessa primeira passagem pelo Chelsea, na temporada 2012-2013, ele foi campeão da Europa League, atuando pelo Chelsea também, e foi inclusive eleito aí jogador da seleção daquela competição. Depois da temporada 2012-2013, aí a gente chega na temporada de 2014, que foi ano de Copa do Mundo, e o Davi Luiz disputou a Copa do Mundo, que foi sediada aqui no Brasil, e aí vem um grande marco na carreira dele, que foi, infelizmente, a derrota cachapante para a Alemanha na semifinal, 7-1. E todo jogador daquele elenco da seleção brasileira, infelizmente, ficou muito marcado, infelizmente, mas não tinha como fugir disso, né? Ficou muito marcado por causa daquela derrota humilhante. E o Davi Luiz estava em campo e ele era um jogador muito visado por causa do estilo alegre dele, aquele cabelão que sempre chamou muita atenção. Ele foi um jogador que durante toda a campanha do Brasil na Copa de 2014 foi muito destacado na imprensa por esse jeito extrovertido dele e era um jogador que se posicionava muito. E na derrota para a Alemanha ele ficou muito marcado com as declarações que ele deu depois do jogo, chegou a chorar numa entrevista que ficou famosa dele para a Rede Globo e isso marcou muito a carreira do Davi Luiz. A impressão que a grande maioria tem a respeito da carreira do Davi Luiz é que dali em diante a carreira dele degringolou e foi ladeira abaixo. Mas não é exatamente isso que aconteceu. Depois da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, aliás, um detalhe, ele foi eleito para a seleção da Copa do Mundo de 2014. Muito provavelmente muita gente não sabe desse detalhe, assim, o que demonstra que ele fez uma boa competição, mas aquele 7-1 acabou eliminando aí, tirando, né, qualquer resquício de bom futebol apresentado por qualquer jogador daquela seleção brasileira. Logo depois da Copa do Mundo ele se transferiu para o futebol francês, foi disputar lá a Ligue 1 pelo PSG. E aí, outro grande marco na carreira dele foi a maior transferência de um jogador de defesa do futebol mundial. Ele chegou no Paris Saint-Germain como uma grande contratação, um grande destaque, chegou a ser capitão daquela equipe, mas não chegou a atuar no nível que ele tinha conseguido atingir jogando pelo Chelsea. Depois da passagem pelo PSG, ele acabou voltando para a equipe inglesa
para o Chelsea e de novo foi campeão inglês. Na primeira passagem ele já tinha conseguido o título da Premier League, nessa segunda passagem não foi diferente, ele foi campeão inglês de novo, campeão inglês e campeão de novo da Europa League, na temporada 2018-2019. Aliás, nas conquistas que ele teve no futebol inglês, ele sempre foi eleito para a seleção das competições, tanto na Europa League quanto da Premier League, ou seja, é um jogador que sempre foi destaque nas competições em que o clube dele foi campeão. E aí, logo depois dessa segunda passagem pelo Chelsea, talvez seja um passo que ele deu na carreira dele um pouco duvidoso, porque ao final do contrato dele no Chelsea, ele se transferiu para o grande rival do Chelsea, o Arsenal. A última fase da carreira no futebol inglês dele foi justamente essa passagem pelo Arsenal, e aí um time muito inconstante, né? Muito cheio de modificações, técnico novo, o Arteta, no caso, chegando com o seu primeiro trabalho num grande clube europeu, um time muito inconstante, e o Davi Luiz pagou por isso também. Algumas características do jogo do Davi Luiz que sempre foi marcante na carreira dele. O vigor físico é sem dúvida nenhuma um dos grandes destaques, né? O Davi Luiz sempre foi um cara muito forte fisicamente, com muita disposição, né, durante as partidas, inclusive na seleção brasileira ele se caracterizava por isso também. É um jogador de bom passe, inclusive um jogador da linha defensiva que ele já atuou em vários posicionamentos. Mais recentemente ele tem atuado pelo lado direito da equipe do Arsenal, porque um dos parceiros de defesa dele é canhoto, inclusive passou pelo futebol brasileiro, Pablo Mari, que atuou pelo Flamengo na temporada de 2019, mas o Davi Luiz também já atuou tanto pelo lado esquerdo, apesar de ser um jogador destro, e também centralizado numa linha de 3, principalmente no Chelsea lá da época de Mourinho, né? E sem dúvida nenhuma foi a grande fase da carreira do Davi Luiz, a primeira passagem dele pelo Chelsea. E naquela época ele jogava a maior parte das vezes centralizado, era o homem centralizado dessa linha de 3 defensores do Chelsea. Então o Davi Luiz já atuou durante essa longa carreira dele, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, quanto centralizado numa linha de defesa. Inclusive ele já jogou, além da linha de defesa, ele já jogou no meio de campo, como um primeiro homem de meio de campo, né, de uma segunda linha defensiva. Atuou assim no Chelsea, atuou assim no Paris Saint-Germain, no Arsenal, não me lembro se ele chegou a atuar assim, mas é um jogador que a gente percebe que tem características que podem atuar em qualquer posicionamento aí de uma linha defensiva. Davi Luiz tem um ótimo aproveitamento no passe. Na última temporada, atuando pelo Arsenal na Premier League, ele chegou a ter um aproveitamento aí perto de 85%, 83% de aproveitamento de passes na Premier League e 88% na Europa League. Então dá uma média aí 85% de aproveitamento de passes mais ou menos. Lembrando que na Premier League ele fez 20 partidas, sendo 17 como titular, e na Europa League ele jogou em 7 partidas, todas elas como titular. Aí você pode estar falando, pô, mas esses números aí, isso é bom, isso é ruim? A gente vai fazer o seguinte, então, para a gente ter como comparar esses números do Davi Luiz, né, ter uma avaliação um pouco mais clara se esses números são bons ou não. A gente vai trazer aqui números de um outro jogador, de um outro zagueiro que foi destaque do final da temporada europeia 2020-2021. Inclusive, ele foi parceiro de zaga do Davi Luiz na Copa do Mundo 2014. A gente está falando do Thiago Silva. Thiago Silva finalizou a temporada muito bem, foi um dos grandes destaques do Chelsea, campeão europeu. E aí a gente vai trazer os números dele na Premier League. Por quê? Porque eles enfrentaram basicamente os mesmos oponentes, são os mesmos rivais, a mesma competição, Premier League. E é um jogador também que tem essa característica do bom passe, é um jogador também que atua em vários posicionamentos na linha defensiva. Então a gente trouxe aí só para a gente ter uma base de comparação para ver se os números do Davi Luiz são bons ou não. Lembrando que, é claro, a gente tem que sempre considerar que são times diferentes, em momentos diferentes, com trabalhos bem diferentes. Então o Thiago Silva numa equipe bem mais estruturada, bem mais consistente, né, do técnico alemão, o Tuchel, que inclusive foi campeão europeu. E do outro lado, o Davi Luiz, que é o jogador de quem a gente está falando nesse vídeo, num time muito inconstante, o Arsenal, que acabou só na 8ª posição
da Premier League. Então, levando em consideração todas essas diferenças, a gente achou que seria uma boa trazer os números aí do Thiago Silva, só para a gente ter como fazer uma comparação. Alguns números que chamam bastante atenção do Davi Luiz, a gente já disse aqui, ele fez 20 jogos, né, na Premier League, um baixíssimo número de faltas por jogo, uma média de menos de uma falta por jogo do Davi Luiz, e poucos cartões também. Um jogador que, apesar do vigor físico que a gente já destacou algumas vezes aqui no vídeo, só levou 2 cartões nessa última temporada, um cartão amarelo e um cartão vermelho. O Davi Luiz enfrentou alguns problemas depois da Copa do Mundo de 2014 durante a carreira, e alguns lances muito pontuais que acabaram marcando a carreira do jogador negativamente. A gente não tem como deixar de lembrar aqui, além, né, de toda a questão que a gente já falou sobre a Copa do Mundo de 2014, na sua volta para o clube no PSG, a gente tem aquelas oitavas de final na Champions League, onde ele leva um drible desconcertante do Suárez num duelo contra o Barcelona, que também ficou muito marcado. A ida dele para o Arsenal, logo depois da passagem pelo Chelsea, logo nas primeiras partidas ele teve algumas atuações bem fracas, principalmente contra o seu ex-clube, o Chelsea, e contra o Manchester United, e a imprensa mundial repercutiu muito isso. Mas o Davi Luiz, apesar disso tudo, é um jogador que apresenta bons números, inclusive na primeira temporada no Arsenal, na temporada passada, 2019-2020. Ele, como defensor da equipe inglesa, foi um dos melhores aproveitamentos no passe. Era o jogador que mais tocava na bola entre os defensores e ainda assim era o de melhor aproveitamento. Continua nessa temporada ele não chega a ser o melhor aproveitamento de passe, mas ainda assim tem uma média de acerto muito alto. E aí a gente chega à grande questão, seria uma boa contratação ou não para um clube brasileiro? E é sobre isso que eu vou falar depois só de um pedido que eu tenho que fazer para vocês. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, por favor. Isso é muito importante para a gente começou o trabalho recentemente, estamos em busca aí dos nossos primeiros 500 inscritos. Quero contar com a sua ajuda para isso. Dá um like no vídeo também, que é muito importante para a gente. E um outro pedido rapidinho. Se você gosta de camisas de futebol, a gente tem uma série aqui no canal que a gente trata sobre camisas de futebol de clubes brasileiros. A gente fez um levantamento, a série se chama História em Camisas. A gente fez um levantamento das 8 maiores camisas, as camisas mais históricas dos grandes times brasileiros. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link para essa playlist, mas também vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo para ficar mais fácil de você acessar e não ter que sair desse vídeo aqui antes dele terminar, beleza? Curte lá, tá um material bem bacana, a gente tem mais de 10 times já na nossa lista, ficou um material bem bacana. Acompanha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora sim a nossa opinião, né? A minha opinião, né? E aí, será que vale a pena um time brasileiro investir na contratação do Davi Luiz? Se o time tem condições financeiras, porque com certeza os custos com a contratação de um jogador tão experiente, com a carreira tão grande na Europa, os custos são altos, mas sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, é uma ótima contratação e eu vou pontuar o porquê de eu ter essa opinião. A gente tem um exemplo muito recente de contratação de um jogador, inclusive mais velho que o Davi Luiz, mas também defensor e com a carreira muito sólida na Europa, que foi o Miranda pelo São Paulo, que vem apresentando um ótimo futebol no time paulista. Ou seja, isso caracteriza para mim que o nível de enfrentamento que esses jogadores possuem na Europa é mais alto do que eles têm aqui no Brasil, e quando eles retornam para o Brasil, ainda que não na sua melhor fase, eles conseguem acabar se destacando. Eu acho que o Davi Luiz ainda tem muito a entregar, ele tem 34 anos de idade, ainda tem aí 2 ou 3 anos de carreira pela frente. Ele sempre foi um jogador de muito vigor físico, de muita qualidade no passe, na saída de bola, a gente já falou sobre isso aqui nesse vídeo, inclusive na polivalência em atuar em várias funções na linha defensiva e até no meio campo, e sempre com uma boa qualidade no passe. E o que mais me chama a atenção é porque é um jogador muito vitorioso por todos os clubes que ele passou. Ele conquistou, ele foi campeão português, campeão francês, campeão inglês, que é considerado por muitos e por mim inclusive a competição mais difícil do mundo, a Premier League. Foi campeão da Champions League, foi campeão da Europa League, foi bicampeão dessa competição. Então é um jogador muito vitorioso, muito experiente e que ainda não está em final de carreira, é lógico.
tem 34 anos, já caminha aí para o final da sua carreira, mas que eu acho que ainda tem muito a dar, pelo menos por mais 2 temporadas. Espero, inclusive, que seja um clube brasileiro, seja ele o Flamengo, o Atlético, ou o Corinthians, ou São Paulo, ou qualquer um que apareça aí com condições de contratá-lo, porque é sempre muito bom para o futebol brasileiro ter nomes de destaque na Europa atuando aqui no nosso futebol. É o caso do Miranda, que chegou recentemente, é o caso do Éder, que também foi contratado pelo São Paulo e que teve uma boa passagem no futebol europeu, é o caso do Daniel Alves, é o caso do Felipe Luiz, é o caso do Rafinha. Então eu acho que jogadores de peso assim, que vitoriosos, né, e que conquistaram muito em suas carreiras, ainda que em final de carreira, mas com bom condicionamento físico, podem agregar muito e valorizar muito o nosso futebol, o nosso combalido futebol brasileiro. A minha opinião é essa, eu acho que vale muito a pena, seja qualquer clube que tenha condição de contratá-lo. E aí eu queria saber a sua opinião, o que você acha, deixa aqui nos comentários. Davi Luiz ainda é uma boa contratação? Você ainda tem uma rusga com ele por causa do 7-1? Diz aí. A gente vai ficando por aqui no vídeo e aquele recado de sempre, se o juiz apitou, tá apitado, meu amigo. Então bola pra frente, levanta a cabeça, segue o jogo. Bom futebol, até o próximo vídeo, valeu!